Boa noite, irmãos, a paz do Senhor a todos e todas. Queridos, nós vamos nessa noite estar meditando um texto da Palavra de Deus que eu quero compartilhar com vocês. E a razão pela qual nós estamos aqui em cima nesse domingo é por causa desse novo lockdown que a nossa cidade está acontecendo nela. E assim que eles flexibilizarem novamente, abrindo o comércio, a gente volta a fazer lá embaixo. Próximo domingo, devo fazer aqui em cima. Eu acredito que no outro domingo já deve estar liberado o comércio e a gente volta lá para baixo para fazer. Aqui dentro nós temos mais segurança do que no supermercado, temos mais segurança do que nas filas de banco. A gente tem mantido distância, uma boa distância entre um e outro, e nós temos que aproveitar esse tempo para servir ao Senhor. Eu sei que algumas pessoas ainda continuam com medo. Domingo passado eu estive aqui ministrando para vocês um tema, os prejuízos do medo. E eu espero que as pessoas tenham aprendido alguma coisa. Já está lá no YouTube da igreja, no Instagram da igreja, porque às vezes a gente tem que pregar e tem que pregar mais vezes porque as pessoas continuam com medo. Mas eu volto a insistir com você em uma coisa que nós temos que prestar atenção. Às vezes, algumas dessas pessoas que não estão vindo na igreja, mesmo tendo a oportunidade nesse tempo de pandemia, elas estão dizendo assim: mas está correndo algum risco. Mas é engraçado, eu vejo essas pessoas andando na rua, eu vejo essas pessoas indo para o supermercado, eu vejo, muito raramente eu uso, mas às vezes eu abro meu Instagram lá da igreja e eu vejo as pessoas postando foto com a família, pai, mãe, tio, avô, avó, sobrinho, parente, está todo mundo na rua, mas na igreja não pode vir. Isso, eu volto a dizer, é algo que eu não aceito. Isso é uma hipocrisia. Eu não aceito esse negócio, porque se é para fazer isolamento, você vai ficar dentro de casa e não vai sair até o ano que vem, porque é só o ano que vem que vai sair a vacina. Hoje eu li uma matéria, a vacina sai em dezembro, se tudo correr bem. A Universidade de Oxford já vai estar produzindo junto com o Brasil a vacina. Em dezembro sai 15 milhões da vacina, em janeiro mais 15 milhões, e aí no Brasil se começa a produzir a vacina, mais 70 milhões. Então eu vou dizer para você com toda honestidade, o negócio só vai normalizar lá para março ou abril do ano que vem. E aí eu quero ver quem é que vai ficar em casa até esse tempo. Não tem jeito, irmãos. Então nós temos que ter cuidado, mas também não podemos ver com medo. Nós temos que ter inteligência. Então nós precisamos exercer a nossa fé com inteligência. Viver com medo é a pior coisa que pode acontecer com o ser humano. Por isso, se você não assistiu, não esteve participando daquele culto de domingo passado que fizemos à noite, com louvor, foi muito bom, estava afim, há muito tempo que eu precisava cantar, adorar a Deus junto com vocês, não é? Se você não teve a oportunidade de receber aquela palavra, entra no Instagram lá da igreja, Igreja Metodista de Manhuaçu, já está lá, os prejuízos do medo. E hoje eu quero falar outra coisa, eu quero falar sobre as marcas da fé, no mesmo texto que nós ministramos na semana passada. Então, vamos ficar de pé mais uma vez, por favor. Abra a sua Bíblia comigo em Números, no capítulo 14, verso de 1 a 12. Não é? Nós vamos ler esse texto da Palavra de Deus. Números, capítulo 14, verso de 1 a 12. Números 14, verso de 1 a 12. A palavra de Deus nesse texto de Números 14, verso de 1 a 12 diz assim: Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: Levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel.
Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão o podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Amém. Graças a Deus. Vamos orar ainda de pé. Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos dá uma nova oportunidade nesse domingo. Uma oportunidade de estarmos diante do Senhor, diante da Tua Palavra, essa oportunidade que o Senhor nos concede desse momento de fé, desse momento de crescimento, porque a Tua Palavra diz que a fé vem e ela vem por ouvir a Palavra de Cristo, e nós te pedimos, Espírito Santo, que nesta noite o Senhor possa falar ao nosso coração, ministrar as nossas vidas, que nessa noite o Senhor possa remover toda insegurança, todo medo, toda preocupação, que o Senhor nessa noite, meu Pai, em nome de Jesus, possa colocar as Tuas mãos sobre a nossa vida e tirar de nós, ó Deus, todo o receio, enchendo os nossos corações de fé, enchendo os nossos corações de coragem e, sobretudo, da paz que procede do Teu altar, para que possamos viver a nossa vida nesses dias com discernimento e, sobretudo, com confiança no Senhor. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podemos assentar, queridos. Meus amados, nessa noite eu quero falar sobre as marcas da fé. No domingo passado, como eu disse, eu falei sobre os prejuízos do medo. E hoje eu quero falar sobre as marcas da fé. Porque o texto que nós lemos contra aquele momento importantíssimo na vida do povo de Deus. E que momento é esse? O povo de Israel tinha saído do Egito depois de longos e longos anos de escravidão, e agora eles estão próximos, estão perto da terra prometida. O que separa esse povo da terra prometida, daquela terra que o Senhor disse que dela mana leite e mel? O que separava esse povo desse local era apenas um rio, era o Rio Jordão, e eles estavam ali e Deus dá uma direção. Deus chama Moisés e fala: olha, você separe 12 príncipes, envie esses homens para que eles possam espiar a terra, observar a terra e trazer um relatório da terra para vocês. O que Deus esperava é que esses homens voltassem trazendo um relatório positivo. Como é que Deus via aquela terra? Deus chamava aquela terra de terra que mana leite e mel. E aí o texto diz que esses homens voltam, que esses espias voltam. Esses espias eram 12 príncipes da nação de Israel. E quando eles voltam, a Bíblia diz que eles trazem um relatório. E o que acontece? Diz que o relatório apresentado por esses homens que foram espiar a terra gerou uma grande contenda entre o povo, porque de repente 10 daqueles espias começaram a dizer coisas estranhas, a dizer que a terra devorava os seus moradores, a dizer que na terra tinha gigantes e que eles esmagariam a vida deles se eles tentassem entrar ali como quem pisa num inseto. Eles começaram a difamar a terra que Deus chamava de terra boa, que Deus chamava de terra que mana leite e mel. E o que acontece? A Bíblia diz que naquele momento se estabeleceu uma contenda, porque o grupo estava dividido. 10 espias traziam consigo um relatório pessimista, amedrontador e cheio de incredulidade, e do outro lado a Bíblia diz que estava Josué e Calebe
tentando reverter o quadro de desconfiança, de incredulidade que havia se abatido sobre todo o povo e que agora tinha desesperado o coração das pessoas, tinha desesperado o coração da nação, enquanto toda uma multidão estava dominada por um espírito de medo, de incredulidade. A Bíblia diz que 2 homens estavam firmes na fé, que 2 homens estavam com o coração cheio de coragem, diante da incredulidade e também do desespero do povo. A Bíblia diz que Josué e Caleb levantam a sua voz, e o que eles dizem? Eu não li, mas se você abrir a sua Bíblia lá em Números 13, no verso 30, quando o clima estava extremamente quente, quando a tensão estava chegando ao máximo no meio daquele povo, Josué e Caleb se levantam e dizem assim: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. O que a Bíblia diz é que Josué e Caleb não se deixaram, não se permitiram abater pelos gigantes que habitavam aquela terra, nem as cidades grandes e fortificadas impressionaram ou geraram medo no coração de Josué e Caleb, nem o povo poderoso que habitava aquela região, aquela terra, diminuíram a confiança e a fé de Josué e Caleb no Senhor, que poderia lhes dar a vitória diante desses inimigos. O que o texto bíblico nos revela, que nós lemos aqui nessa noite, querido, é que os incrédulos, eles carregam no seu coração algumas marcas, e essas marcas, elas são contagiosas para o lado negativo. Mas por outro lado, a palavra de Deus nos diz que homens e mulheres de fé também carregam nos seus corações marcas extremamente positivas. E quais seriam, segundo esse texto da palavra de Deus, quais seriam as marcas que carrega na vida uma pessoa cheia de fé? Porque a vida, ela coloca para nós muitos desafios. A vida coloca para nós situações que muitas vezes nós nem podemos imaginar. E de repente, essas situações querem gerar insegurança, medo, pavor no nosso coração, como tem gerado no coração de muita gente os dias que nós estamos vivendo. Muita gente com medo dessa pandemia, muita gente preocupada, muita gente cheia de receio, e muita gente vivendo como que estivessem vendo assombração, muita gente vivendo receosa, muita gente cheia de dúvidas com relação ao segmento da sua vida, pessoas com medo de partir e de morrer cedo. Parece que se alguém for contaminado por essa pandemia, ele vai morrer. Não vai morrer não, é uma porcentagem muito pequena, infelizmente, que pode ter maior dificuldade, mas há muita gente com medo, e o medo não é um bom companheiro, eu já disse aqui, mas a Bíblia mostra que o medo assumiu uma proporção enorme no coração desse povo e desesperou uma nação. Mas por outro lado, a Bíblia mostra que 2 homens, Josué e Caleb, tinham um coração cheio de fé, e eles não se deixaram abater pelo medo. Agora, mas quais são as marcas de um homem e de uma mulher que tem um coração cheio de fé? Preste atenção. Em primeiro lugar, a palavra de Deus nos diz que uma pessoa de fé sempre acredita na vitória. Repita comigo: uma pessoa de fé sempre acredita na vitória. Veja o que dizem Josué e Caleb no verso 9. Eles dizem assim: não temais o povo dessa terra, porque como pão o podemos devorar. O que a Bíblia mostra, irmãos, é que Josué e Caleb tinham um coração cheio de fé, e eles agem igualzinho agiu lá na frente, muitos anos depois, o apóstolo Paulo, que dizia o seguinte: porque eu sei em quem tenho crido. As pessoas de fé, elas agem como Jó, que disse quando a situação estava extremamente complicada para ele havia perdido todos os 10 filhos que tinham, e não foi o Covid-19 que matou os 10 filhos de Jó. Ele havia perdido a sua saúde, e não foi o Covid-19 que roubou a saúde de Jó, mas diante de
tudo o que ele vivia, um drama horroroso, Jó se levanta no capítulo 42, verso 2, e ele diz assim: bem sei que tudo podes, Senhor. Ele sabia em quem acreditava. Jó tinha um coração cheio de fé, e ele entendeu que não havia crise, situação difícil, que Deus não podia reverter na sua vida e na sua família. Ele entendeu que para Deus não há impossíveis. Ele sabia que quando Deus age, até morto ressuscita, que quando Deus age, até Satanás foge da presença do Senhor, que quando Deus age, a tempestade se transforma em calmaria, e o impossível, o sobrenatural acontece quando Deus age. Anime-se então, meu querido. Eu quero te dizer isso nessa noite, porque uma pessoa que tem um coração cheio de fé, ela acredita na vitória. E eu quero te dizer uma coisa: você não vai piorar, você não vai descer. Acredite na sua vitória. Mesmo nesse tempo difícil, você vai crescer, você vai subir, você vai melhorar como pessoa em nome de Jesus. Porque para uma pessoa com o coração cheio de fé, para quem crê no Senhor Jesus, o caminho sempre é para cima. Mas o que é que Josué e Caleb estavam vendo, irmãos? Eles estavam vendo um povo tomado pelo medo. Estava todo mundo contra eles. Você acha que está todo mundo a favor de mim, na minha igreja? Garanto que tem muita gente dentro de casa assim: o pastor não tem juízo, o pastor é doido, ele está colocando o povo em risco. Em risco, você que está me vendo no YouTube, em risco está você que vai para dentro do supermercado, que fica andando na rua. Os velhinhos da igreja não vêm na igreja, mas eu passo por eles todos na rua, alguns sem máscaras e com máscara. Risco está você. Agora, quando nós estamos na casa do Senhor, conservando o cuidado, a distância e usando máscara, estamos mais seguros aqui do que lá na rua, querido. E deixa eu te dizer uma coisa: não importa o tamanho do problema, não importa o tamanho do desafio, a dificuldade pode ter a cara feia que ela quiser ter. Aquela pessoa que tem um coração cheio de fé, essa pessoa sempre vai experimentar a ajuda do Senhor, o milagre de Deus. Quando você tem um coração cheio de fé como Josué e Caleb, a única coisa que vai visitar você é a vitória. Porque gente medrosa não sai para lutar, irmãos. Gente medrosa nunca mostra as caras. Gente medrosa nunca tem coragem de se apresentar para enfrentar o problema. Gente medrosa vive se escondendo, gente medrosa vive oculta. Mas quando você crê no Senhor Jesus, tem um coração cheio de fé, a qualquer momento o extraordinário de Deus pode visitar a sua vida, como visitou a vida de Josué e Caleb. Eles mantiveram a sua confiança, aquela geração toda, porque foi tomada pelo medo, pela incredulidade, andou 40 anos no deserto. Todos eles pereceram. 40 anos depois, a Bíblia diz que somente 2 homens entraram na terra prometida. Apenas 2 homens que tinham um coração cheio de fé. Eles experimentaram o sobrenatural de Deus, ao ponto de Caleb, quando entra na terra prometida, ele vira para Moisés e diz assim: eu ainda possuo força nos braços e nas pernas para ir à guerra e voltar dela. Ainda assim tenho força como 45 anos atrás. Você pode imaginar aquilo que Deus estava realizando no coração de um homem como Caleb e Josué, que eram cheios de fé e que não permitia que o medo dominasse a vida deles. Hoje, quando a gente faz 85 anos, a gente glorifica a Deus se a gente consegue andar sozinho, tomar um banho sozinho, não precisa de ajuda de ninguém. Agora você imagina, você está diante de um homem como Caleb e Josué, especificamente Caleb, dizendo isso: eu tenho 85 anos, e eu tenho força nos braços, eu tenho força nas pernas, e eu tenho coragem no coração para conquistar e pôr os pés nessa terra e tomar posse de tudo aquilo que Deus me prometeu. Sabe o que é isso, irmãos? O que conserva a sua saúde é a fé, o que conserva o seu equilíbrio é a sua confiança em Deus, o que conserva a saúde mental e o equilíbrio pessoal das pessoas é a confiança que ela deposita em Cristo. Quando você tem fé, você vai presenciar milagres de Deus na sua vida. Pode crer nisso em nome de Jesus. Em segundo lugar, esse texto me diz que uma pessoa de fé, ela vive com a sua atenção voltada para Deus. Veja o que diz o verso 18 do texto bíblico que lemos. Olha que expressão linda esses homens usam.
Olha o que Josué e Caleb dizem diante de uma multidão de gente que está com medo, mas eles têm um coração cheio de fé. No verso 8 eles dizem assim: se o Senhor se agradar de nós. Preste atenção, a primeira coisa que os espias incrédulos falaram quando eles voltaram de observar a terra prometida foi o seguinte: eles disseram, as cidades são fortes, os homens são grandes, o negócio por lá não é brincadeira não, a gente não vai conseguir. Mas a primeira coisa que Josué e Caleb disseram, movidos pela fé, foi o seguinte: se o Senhor se agradar de nós. O que esse texto está nos dizendo é que uma pessoa de fé, que tem o foco da sua atenção em Deus, a situação pode estar desafiadora, aquilo que está diante de você pode ser enorme e complexo, mas uma pessoa movida pela fé, ela diz o seguinte: o meu negócio é com Deus. Essa pessoa vai estar olhando para o Senhor, ela está olhando para Jesus e não vai olhar para as impossibilidades. E a pessoa que tem os olhos postos em Deus, a pessoa que tem a sua atenção voltada para o Senhor Jesus, essa pessoa verá milagres, essa pessoa recebe o sobrenatural, essa pessoa que tem os olhos em Jesus, ela vai alcançar grandes realizações para a glória de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo dizia que ele fazia diferente, e ele dizia assim: eu ando na vida com os meus olhos no lugar certo. E ele escreveu lá em Hebreus dizendo assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, eu corro a carreira que me está proposta. Sabe por que Paulo corria com fé? Sabe por que Paulo tinha um coração cheio de coragem? Sabe por que Paulo dizia o seguinte: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro? Ele dizia isso, sabe por quê? Porque os olhos deles, os olhos que ele tinha, estavam postos em Cristo. E quando a gente coloca os olhos em Jesus, querido, quando a nossa atenção está voltada para Jesus, nós estamos demonstrando fé. A coisa está desafiadora. Como dizem lá fora, o pau está quebrando. O negócio, a maré não tapa peixe, mas os seus olhos estão em Cristo. E quando os seus olhos estão em Jesus, você vai pescar grandes milagres, porque a palavra de Deus mostra isso. Lembra daquela pesca maravilhosa? Estava Pedro e os discípulos, todos lá esperando, não sabendo o que ia acontecer da vida. Jesus tinha morrido, mas já tinha ressuscitado. Eles ainda não tinham tido, Pedro não tinha tido um encontro com Jesus, e aí ele resolve ir para Galileia e volta a pescar, fazer o que ele sempre fazia antes. E lá na beirada do mar, a Bíblia diz, Jesus apareceu e ele gritou lá assim: amigos, vocês têm alguma coisa aí para a gente comer? E aí Pedro não reconheceu Jesus, disse: olha, não pescamos nada, nós batemos a rede aqui a noite toda, e o negócio hoje, realmente o mar da Galileia hoje não tapa peixe. Aí Jesus falou assim: olha, joga aí a rede ao seu lado direito. E ele jogou, e quando ele pegou aquele monte de peixe, João disse assim: aquele é Jesus, nós já fizemos isso antes. E aí, quando eles colocaram os olhos em Jesus e ouviram a palavra de Jesus, eles experimentaram um grande milagre. Mas não foi um só não, a pesca maravilhosa aconteceu 2 vezes. Sabe por quê? Porque quando você coloca os olhos em Cristo, a situação pode estar complicada. Quando você coloca os olhos em Jesus, a situação pode ser duríssima contra você, mas quando você continua firme com seus olhos em Deus, haverá provisão do Senhor para a sua vida, em nome de Jesus. Ou você acha que Deus só encheu as redes de Pedro uma vez? Ele fez isso por 2 vezes, e Ele continua fazendo isso ao longo da história. Homens de fé, mulheres de fé, são aquelas pessoas que têm os olhos postos em Jesus. A situação pode ser grave, a situação pode ser complicada, mas eu continuo olhando para o Senhor, esperando no Senhor. E quem espera no Senhor não é decepcionado. A sua fé não será decepcionada, porque quem espera no Senhor vai contemplar milagres, vai receber socorro e auxílio no tempo certo, para a glória de Deus. A terceira marca
que traz na vida uma pessoa de fé, diz aqui esse texto, é que ela depende completamente de Deus. Essa é uma outra qualidade de homens e mulheres de fé, dependência de Deus. O verso 8 continua dizendo aí o seguinte, olha só, Números 14, 8. Então, disse Caleb e Josué, então nos fará entrar nessa terra, e nola dará, terra que mana leite e mel. Veja bem, queridos, uma pessoa que possui uma fé viva no coração, ela depende completamente de Deus. Uma das marcas de uma pessoa de fé é que ela crê em Deus, é que ela aprende a depender do Senhor. E aqui esses homens estão dizendo, diante de toda uma multidão, agora preste atenção, irmãos, havia uma multidão de gente com medo, eram 3 milhões de pessoas, 3 milhões de pessoas estavam morrendo de medo, e 2 homens apenas com um olhar de fé. E então esses homens estão ali dizendo assim, se Deus quiser, Ele pode. Se Deus quiser, Ele tem nas mãos o poder, Ele tem nas mãos a autoridade. O Senhor pode abrir uma porta para nós, Ele pode fazer qualquer coisa para nós, Ele pode operar um milagre na vida desse povo. Meu querido, minha querida irmã, preste atenção no que eu vou te dizer. Se você depender de Deus, você vai conquistar a sua vitória em nome de Jesus. Você precisa depender de Deus, não importa o que a circunstância está demonstrando, não importa o momento naquilo que está acontecendo. Eu sei que as circunstâncias, às vezes a falta de saúde, às vezes a falta de dinheiro, às vezes você que depende de venda, não está acontecendo como você gostaria, isso vai gerando angústia, vai gerando aflição, mas continue dependendo do Senhor, continue colocando os olhos no Senhor, continue esperando no Senhor, porque os que esperam no Senhor, diz a sua palavra, renovam as suas forças. Chegará um momento que você vai subir como as águas sobem, você vai voar sobre os problemas, você será honrado por Deus, Deus suprirá a sua necessidade, Deus te abençoará no meio dessa crise, eu creio nisso. Depender de Deus, essa é uma das coisas mais desafiadoras para nós. E eu sei bem do que eu estou dizendo, porque muitas vezes eu já tive que depender e continuo dependendo, e você também, e até economicamente. Eu já contei aqui, mas é bom lembrar, às vezes tem gente que nunca ouviu, mas eu me lembro que uma situação me aconteceu financeiramente uma vez muito complicada, quando a Lu estava grávida dos meninos, né, e eu tenho gêmeos, eram 2 ali, e a gente tinha gasto todo o nosso recurso financeiro, praticamente todo ele, tinha muito pouquinho de recurso na nossa conta, a gente tinha gasto tudo com essa gravidez da Lu, que foi um desafio para nós, lá em João Monlevade, eu me lembro, e a Lu sempre naquela expectativa, irmãos, sabe como é que a mulher grávida, né? Fica sonhando com as coisas, né? Aquele enfeite, aquele enxoval, aquele negócio para a criança, né? E eu me lembro que a Lu, ela ficava sonhando com aqueles enxovais das crianças, e eram 2, né? Tudo era dobrado, tudo era mais caro, tudo era mais complicado, e eu não tinha dinheiro. E eu lembro disso como se fosse hoje, porque doía no meu coração. Com 7 meses de gravidez, ela chegou para mim e falou assim: bem, quando é que a gente vai poder comprar o bercinho, os negocinhos para as crianças? Irmãos, eu sinto a dor até hoje, eu não tinha dinheiro para comprar nada. 2 meninos, ela com aquele barrigão. E aí ela fez uma lista e me entregou a lista do que a gente ia precisar para os meninos. Faltava 2 meses para eles nascerem. Era julho, agosto, setembro. Faltava 2 meses para eles nascerem, isso mesmo. 2 meses e pouquinho para eles nascerem. E aí ela me entregou uma lista. Aí eu sentei no escritório, eu fui ler a lista. Era 2 bercinhos, 2 colchãozinhos, 2 isso, 2 aquilo, 2 carrinhos, 2 não sei o que, 2 não sei o que. E no final ela falou assim: já fiz o orçamento, R$4.000. Eu falei assim: Deus, onde é que eu vou arranjar R$4.000? Eu dobrei os meus joelhos no escritório e fui orar
e apresentei aquela lista para Deus. E eu lembro da oração, falei: Senhor, está aqui, ó. Eu queria cortar um monte de coisa, mas não tem nada para cortar. Preciso de 2, bore, que chama, que é troço para criança, sei lá. Preciso de 2 de tudo, e eu não tenho dinheiro para comprar esse negócio. Então eu estou colocando nas suas mãos. Eu estou colocando nas suas mãos. A Lu foi viajar, ela estava fazendo um curso na USP, na USP, né? Na PUC de Belo Horizonte. Ela viajou, estava fazendo pós-graduação na PUC de Belo Horizonte, e viajou, e eu orei. Irmãos, eu não tinha, mas eu dependia do Senhor, eu confiei no Senhor. Passou 15 dias daquela oração, não me lembro se foi 15 dias, uma semana ou 3, logo depois que eu orei, apareceu um senhor na minha casa. Ele tocou a campainha da minha casa. Era um senhor de cabelo bem branquinho, de uma certa idade. Ele tocou a minha campainha e eu já o conhecia. Ele visitava a igreja de vez em quando, e ele assentou no sofá da minha sala e falou: pastor, eu vim aqui porque eu preciso da sua oração e da sua ajuda. Eu sou funcionário da Caixa Econômica Federal, eu já sabia, e eu me aposentei, ele disse, e eu tenho uma demanda na Caixa Econômica Federal de muitos anos, uma demanda, um dinheiro que não sai de jeito nenhum, já tem anos e não sai, e eu queria que o senhor orasse para que isso pudesse, de alguma forma, Deus agir, desprender esse negócio nos tribunais. E eu orei com ele, naquela tarde, naquele dia, com fé, pedi a Deus que pudesse intervir naquela situação, entrar naquele problema, que Deus repreendesse se houvesse alguma ação do diabo para prender aquilo, que Deus pudesse intervir naquela situação. E aquele homem foi embora, irmãos, eu esqueci daquilo. Deu 2 semanas, eu estou chegando na igreja, no culto de domingo à noite. Eu cheguei, sempre chego antes, e as pessoas ainda não tinham chegado, tinha umas 4 ou 5 só dentro da igreja, e ele estava lá atrás, nos penúltimos bancos lá, no penúltimo banco, quase lá no final. Ele levantou a mão, fez um sinal para mim, e eu fui até ele, me assentei do lado dele, falei: pois não? Eu assim: pastor, eu tenho uma notícia boa para o senhor. Eu falei: notícia boa? Eu falei: pastor, eu tenho uma notícia que, lembra aquele dia que o senhor orou comigo lá na sua casa? Eu falei: se lembro, por aquela causa que estava preso na justiça não sei quantos anos. Eu falei: lembro, pastor, saiu a causa, eu ganhei 100 mil reais, e está aqui. E ele me deu, irmãos, um recurso. Sabe o quanto que ele me deu? Ele me deu exatamente 4 mil reais, nenhum centavo a mais, nenhum centavo a menos. Foi o dinheiro com que eu comprei os bercinhos, os carrinhos e as roupinhas e os enxovais que meus filhos precisavam. Sabe o que é isso? Não tinha de onde sair, eu não tinha o recurso, eu nunca olhei para aquele homem pensando que dele viria alguma coisa, mas Deus proveu, porque a palavra do Senhor nos diz, ela nos fala que quando você depende completamente de Deus, Ele não vai te desamparar. Se você depender do Senhor, Ele promoverá um milagre na sua vida, na sua casa, na sua história, e também, se necessário, em toda a sua caminhada. Eu tenho certeza que Deus não mudou, Ele continua o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. A diferença de Josué e Caleb, é que eles dependiam completamente de Deus. Eles eram homens de fé. Pessoas de fé dependem do Senhor, porque muitas vezes você quer depender de um amigo, de um parente para te ajudar, de alguém da comunidade para te dar um suporte, um amparo. As pessoas falham comigo e com você, as pessoas decepcionam a você e a mim, as pessoas frequentemente não alcançam as nossas expectativas, mas o Senhor jamais te decepcionará, o Senhor jamais te vai te desamparar na vida. O Senhor, Ele vai sempre abençoar homens e mulheres que fazem como Josué e Caleb, que sempre dependem completamente dele. Por isso esses homens eram homens de fé. Eles não confiavam, eles não acreditavam no seu potencial apenas, eles confiavam completamente no Senhor. A 4ª marca de uma pessoa de fé, diz aqui esse texto, é a obediência. O verso 9 diz aí o seguinte: tão somente
não sejais rebeldes contra o Senhor. A outra marca de um homem e de uma mulher de fé é a obediência. Quando todo esse povo estava desesperado, com medo, não querendo entrar na terra que Deus havia prometido a eles, a terra que Deus chamava de terra que mana leite e mel, e o povo estava reclamando daquela terra, falando mal daquilo. Então Josué e Calebe, eles são pessoas cheias de fé, porque eles obedecem e eles dizem: então somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa: você quer experimentar uma vida de vitória? Obedeça a Deus. É o que esse texto bíblico está nos dizendo. As coisas acontecem na sua e na minha vida, acontecem para nós quando nós obedecemos, quando nós cremos na palavra do Senhor. Quando você tem fé, quando você crê em Deus, você entende e aprende que o segredo da vitória é submeter-se à sua palavra. A razão de muitas vezes nós experimentarmos o gosto amargo do fracasso é porque falta disposição em nosso coração para obedecer a Deus. Josué e Calebe eram homens de fé e eles tinham um entendimento de que se eles obedecessem ao Senhor, que se eles fossem obedientes, seria favorável com eles. E a palavra de Deus diz que foi exatamente isso que aconteceu. Não apenas Calebe entrou na terra prometida com 85 anos e também conquistou o monte de Hebrom, como também Josué foi o grande líder do povo quando eles entram na terra prometida, e ele alcança grandes vitórias porque ele é obediente. Você conhece uma pessoa de fé pela sua obediência. Para aqueles que obedecem à palavra de Deus, irmãos, não existe outro roteiro, só existe um roteiro: vitória, sucesso, realização. E eu não estou dizendo que sucesso, vitória e realização são coisas fáceis. Eu estou dizendo que a fé e a obediência desses homens foi provada ao extremo. Os seus próprios parentes, escute isso, o seu próprio povo quis apedrejá-los, quis matá-los, mas eles não recuaram, eles não voltaram atrás, eles permaneceram firmes e confiantes no Senhor, mesmo diante de todo o medo do povo, mesmo diante de toda a incredulidade. A obediência, segundo a palavra de Deus, na minha e na sua vida, a obediência é melhor do que qualquer sacrifício que você e eu possamos fazer. Eu acho muito interessante quando eu converso com os meus amigos, conhecidos, que são de origem e de formação católica romana. Eu reparo que essas pessoas às vezes fazem cada penitência, você já viu? Fazem cada penitência. Elas são capazes de subir a escadaria da Penha no Rio de Janeiro de joelhos, levando velas de 2 metros, penitência. Elas são capazes de atravessar, se você nunca viu, eu já morei em São Paulo, mas elas são capazes de atravessar uma passarela enorme que tem em Aparecida do Norte, de joelhos, para entrar naquela basílica, para poder então estar fazendo ali algum reconhecimento diante de algum santo. Ela faz uma penitência, o repórter chega, entrevista ela: por que a senhora está de joelhos aqui? Até porque eu fui agraciado, eu estou pagando uma penitência. E elas acreditam que isso vai trazer algum resultado. Deixa eu dizer para você, a Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer, foi o que Deus disse a Samuel, é melhor do que qualquer sacrifício. Obediência é aquilo que vai promover na sua vida a sua paz. Obediência é aquilo que vai promover na sua casa a solidez da sua família. Obediência ao Senhor e à sua palavra é o que vai promover a sua vitória. Obediência na
sua vida, a sua determinação em obedecer é que vai trazer os céus à terra. Obediência é aquilo que vai fazer com que anjos visitem a sua casa por ordem de Deus. Obediência, quando você tem ao Senhor, é que fará com que milagres se manifestem na sua vida. Obedecer é melhor do que sacrificar. E esses homens eram homens de fé, porque eles estavam obedecendo ainda com o risco da sua própria vida. Eles obedeceram, e porque eles obedeceram, Deus também os preservou durante 40 anos, naquela peregrinação no deserto. Esses dois homens de fé, irmãos, sofreram as consequências do seu povo. O seu povo foi, pela desobediência, penalizado por Deus. Às vezes você e eu somos obedientes e a gente sofre as consequências do meio. O povo todo teve que marchar por 40 anos no deserto, inclusive Josué e Caleb, que eram obedientes, sofreram as consequências, mas eles não murmuraram, eles não se queixaram, eles continuaram por 40 anos naquele deserto, sendo fiéis a Deus, obedientes a Deus, e no final de todo aquele tempo em que eles passaram no deserto, eles puderam depois perceber como a mão do Senhor esteve com eles, e agora, daquela geração que ficou para trás, eles eram os únicos dois que entraram na terra prometida. Pessoas de fé, irmãos, são pessoas obedientes. Escute o que eu vou te dizer. Se você dá seu dízimo e pensa que com isso você vai agradar a Deus, eu quero dizer para você que se você estiver em desobediência, você não vai agradar a Deus. Se você pensa que vir ao culto é uma coisa que agrada a Deus, se você estiver vivendo em desobediência, Deus diz a Isaías que Ele fica cansado dos nossos cultos e dos nossos louvores, quando nós vivemos em desobediência, que Ele não tolera esse tipo de coisa, porque o que agrada a Deus, o que traz ao coração de Deus prazer, satisfação, é ver a sua e a minha disposição de obedecê-lo. A obediência é marca de um homem e de uma mulher de fé. Em quinto lugar, esse texto da palavra de Deus nos diz que uma pessoa de fé não é dominada pelo medo. O verso 9 continua dizendo o seguinte, veja aí. Eles dizem: não temais o povo dessa terra. Essa expressão que eles usam, não temais o povo dessa terra. Uma pessoa de fé, queridos, ela não é dominada pelo medo, porque o medo ele tem o poder de fazer três coisas terríveis com a vida das pessoas. Primeiro, o medo inibe o seu potencial. Uma pessoa medrosa, todo o seu potencial é inibido. Segundo, o medo ele neutraliza os nossos sonhos. Por causa do medo, as pessoas começam a abrir mão dos seus sonhos. Terceiro, o medo faz você voltar atrás. O medo te lança lá para trás. O medo faz você recuar. Ele consegue te empurrar para trás de onde você já estava há algum tempo. O medo desloca você para um lugar pior, muito pior. Josué está dizendo ao povo: vocês não creem em Deus, então não tenham medo. Eu estou muito invocado nessa pandemia com os crentes, porque tem crente com medo e voltando para trás, piorando em vez de melhorar. Esta é uma palavra profética, querido. Josué está dizendo a esse povo: vocês não precisam ter medo, não tenham medo. Então, querido, eu quero profetizar isso para a sua vida nessa noite, em nome de Jesus, que você vai ser um crente que não vai viver com medo. Você vai ser uma mulher que não vai viver com medo. Você vai ser um homem que não vai viver com medo. A sua luta pode ser grande, mas você não encontrará limites para a sua fé, em nome de Jesus. Deus está dizendo para você nessa noite pela minha boca: não tenha medo. Os espias incrédulos estavam lá. Tem gigantes na terra, tem pessoas enormes nessa terra, tem cidades fortificadas, mas Josué está dizendo: não tenham medo, porque homens de fé e mulheres de fé não têm medo, irmãos.
Pastor, o senhor nunca sentiu medo? Claro, você está entendendo, todo mundo sente medo. Mas quando eu digo sobre o medo, eu estou dizendo para você não viver debaixo do medo. Eu fico imaginando, veja aqui meu irmão Geraldo, policial aposentado, provavelmente já teve que entrar em algum tiroteio. Dá medo, não dá, Geraldo? Mas a gente vai porque é função, dá medo. Mas você não pode permitir que o medo te paralise. Josué diz aqui, olha, esses gigantes, essas cidades fortes, essa cambada toda, ela é como pão diante de nós. Aqui está a diferença, irmãos. Você não deve se deixar dominar pelo medo. Para aquelas pessoas aí cujas vidas são norteadas pela fé, as adversidades, os problemas, os empecilhos não são elementos de derrota, mas são ingredientes para uma grande vitória. Homens de fé não vivem com um coração de medo. Homens de fé são pessoas que confiam em Deus e sabem que o Senhor vai trazer até eles a vitória de que eles necessitam. Não tenha medo, viva com fé, como Josué e Caleb. Em sexto lugar, uma pessoa de fé, diz aqui esse texto bíblico, ela nunca está só. O verso 9 no final diz assim, olha só: retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco. Veja o que Josué e Caleb está dizendo. Esses homens cheios de fé, eles têm a consciência de que uma pessoa que tem um coração cheio de fé nunca está sozinho. Diga para quem está aí do seu lado, ó, você não está sozinho. Diga para a pessoa que está aí do seu lado, você não está sozinho. Vem cá, olha aqui para mim. Se você for uma pessoa com um coração cheio de fé, você não está só. Quando você vive uma vida firmada na fé, não importa a sua luta, não importa o tamanho da sua adversidade, ou quantos gigantes se levantam diante de você, você sabe que não está sozinho. O Senhor Jesus está ao seu lado. Essa batalha não é só sua, há um Deus que está com você. Quando você abre a sua Bíblia, lá em Daniel no capítulo 3, você encontra 3 jovens cheios de fé, Ananias, Misael e Azarias. A Bíblia diz que eles não quiseram se dobrar diante da imagem que o rei Nabucodonosor tinha feito. E a Bíblia diz que o rei irado mandou que se acendessem as fornalhas 7 vezes mais do que o comum, para que pudesse lançar nelas esses homens. E estes jovens cheios de fé disseram o seguinte: se o nosso Deus a quem servirmos quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se Deus não nos livrar, fique sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que você levantou. E a Bíblia diz que esses 3 rapazes, eles foram então lançados naquela fornalha de fogo. E quando o rei joga aqueles meninos lá dentro, aqueles rapazes, o que acontece? Acontece, diz a Bíblia, algo sobrenatural quando eles caem dentro daquela fornalha. Eles não estavam sozinhos. A Bíblia diz que quando o rei joga eles caem lá dentro, e ele olha do lado de fora e ele começa a ver 4 vultos, e ele diz para um dos guardas: a gente não jogou 3 ali dentro, como é que eu vejo 4? E um deles parece diferente, um desses aí é diferente, ele tem uma roupa diferente, um jeito diferente. O que está acontecendo? A Bíblia diz que quando eles caem lá dentro, eles não estão sozinhos. A Bíblia diz que o Senhor estava com eles, não se queimou um fio de cabelo, não se queimou nem um pouquinho da sua roupa, a sandália que estava no pé daqueles homens não se derreteu, de maneira nenhuma aconteceu nada com eles. A Bíblia diz que o Senhor estava com eles no meio daquela fornalha. Deixa eu dizer uma coisa para você: quando nós somos pessoas de fé, quando nós dependemos do Senhor, nós nunca estamos sozinhos. Você não está sozinho na sua luta, você não está sozinho no seu sofrimento, você não está sozinho na sua crise, você não está sozinho na sua dificuldade. Jesus está com você. Pode ser que você ainda não tenha percebido, mas hoje eu declaro
na autoridade do nome de Jesus, que você, querido, não está sozinho nessa situação que você está enfrentando. Há um Deus tremendo sobre a sua vida, há um Deus todo-poderoso, um Deus incrível, há um Deus absoluto que está com você na sua dificuldade. E uma pessoa de fé não vive sozinho. Você está na melhor companhia. Se você tem um coração de fé, você está na companhia de Jesus. Uma pessoa de fé não vive só, queridos. Deus não desampara os que nele esperam. E não será diferente com você, e nem comigo. E por último, em sétimo lugar, a Bíblia diz que Deus cuida daquele que nele crê. O verso 10 do capítulo de Números 14 diz assim: apesar disso, olha só, irmãos, o verso começa dizendo assim: apesar disso. Apesar do quê? Apesar do quê? Apesar da fé de Josué e Caleb, apesar da confiança desses homens em Deus, apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Olha só, queriam matá-los. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Deus cuida daquele que tem fé. Preste atenção, apesar da fé desses homens, eles teriam sido assassinados pelos seus próprios parentes e irmãos, e pela sua própria nação e pelo seu próprio povo. Não sejamos românticos. Às vezes a gente tem fé, e até fé por toda a comunidade, mas as pessoas não correspondem à fé e à confiança que nós temos em Deus, e não nos seguem nesse passo de fé, porque se Deus não tivesse manifestado a sua glória naquele momento, esses homens teriam sido mortos, apesar de toda a fé que tinham. Porque quando aquele povo juntou nas pedras para poder apedrejá-los e matá-los, a Bíblia diz que a glória de Deus desceu sobre a tenda da congregação e desarmou todos aqueles homens, todas aquelas pessoas. A Bíblia mostra que Deus cuida daquele que nele crê. Que coisa maravilhosa, irmãos, saber que Deus cuida daquelas pessoas que tem fé no seu nome. Saber que Deus cuida da minha vida, da sua casa, de cada um de nós, quando nós confiamos nele. Fique certo de uma coisa, querido, que na hora da sua maior adversidade, que na hora das suas batalhas mais duras, que nos momentos mais difíceis, que você não tem como controlar mais a situação, e ela está além da sua capacidade, Deus vai te dar um escape, Deus vai te dar socorro, Deus virá até você para te auxiliar. Sabe por quê? Porque Deus cuida daquela pessoa que nele crê, Deus cuida daquela pessoa que confia nele. O povo de Israel pegou em pedras para matar Josué e Caleb, eles não tinham controle da situação, porque aquilo ultrapassava a capacidade deles, eles não tinham domínio da circunstância mais, mas o Senhor estava com eles, e Deus vem, e diz a Bíblia que Deus interfere, e a intervenção de Deus, ela acontece na hora que você não pode mais, quando você e eu não temos mais como resolver a situação. Então fique quietinho, fique no seu canto, fique confiando no Senhor, porque o Senhor, Ele vai te dar uma saída nesses tempos difíceis, em nome de Jesus. Você pode estar vivendo nesse momento a maior luta da sua vida, o pior momento da sua história e da sua existência pode estar acontecendo agora, mas a sua vitória já está garantida se você crê em Jesus, se você confia em Jesus, se o seu coração está cheio de fé em Cristo. Nada vai levar você à destruição, porque Deus cuida daquele que nele confia. É com essa fé, irmãos, que eu me movo nesses tempos. É com essa confiança que eu vivo nesse tempo.
aonde o diabo tem feito de tudo, inclusive e especialmente através dos jornais que muitos de vocês assistem, para gerar medo, pavor no coração do povo. Você quer um conselho desse pastor? Só volte a assistir jornal o ano que vem, quando acabar essa pandemia e a vacina já tiver alcançado toda a nação brasileira. Você vai dormir melhor, você vai se sentir melhor. O que você vai fazer? Se cuide, lave a mão. Você vai entrar numa loja, use máscara. Está num ambiente como este de culto, a gente está distanciado um do outro, use máscara. Vamos seguir alguns protocolos aí que vão nos ajudar, é o cuidado que podemos fazer. No mais, confie no Senhor em nome de Jesus. E Deus vai te ajudar, vai te abençoar, será contigo. Você vai sair dessa crise mais forte do que quando você começou. Você vai sair com experiências novas. Você vai dar bons testemunhos para a glória de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar nesse momento. Muito obrigado pela sua paciência, né? Estou olhando aqui, eu preguei 1 hora. Você foi muito paciente. Feche os seus olhos. Nós vamos falar com Deus mais uma vez nesse momento. Quem sabe o que você está precisando agora é de um coração cheio de fé. Você está precisando abrir a sua alma para que Deus possa inundar a sua vida com fé, para que você viva com discernimento, para que você viva com mais equilíbrio e saúde emocional. Feche os olhos. Pai, nós queremos te agradecer por essa noite, quando o Senhor nos permitiu estar diante da tua palavra. E nós te pedimos, Espírito Santo, que nessa noite o Senhor possa falar ao coração do teu povo, que o Senhor possa aplicar essa palavra à necessidade do teu povo, que o Senhor possa dar vida a essa palavra que te pertence, porque o Senhor disse que ela jamais voltaria para o Senhor sem que antes realizasse e cumprisse aquilo que era desejo e vontade do Senhor. Então, meu Deus, que na vida do teu povo nesta noite, esta palavra possa gerar vida, gerar correção, gerar exortação, gerar ânimo, ressuscitar áreas que de repente já estejam adoecidas em nome de Jesus, ou mortas em nome de Jesus. Meu Deus, nós estamos aqui nesse ato de fé, repreendendo todo espírito de medo, todo espírito de insegurança, repreendendo toda enfermidade que procura achar espaço na alma do teu povo. Nós não aceitamos isso, nós ministramos em nome de Jesus, ó Deus, vida e vida abundante pela fé sobre o teu povo nesta noite, que esta palavra possa alcançar aqueles irmãos e irmãs que nos assistem agora pelo YouTube, que o Senhor, ó Deus, possa estender as tuas mãos sobre a vida dessas pessoas, e onde houver desistência, desânimo, apatia, paralisação, ó Deus, que onde houver algum estado apático, nós estamos repreendendo em nome de Jesus, e que a bênção da fé, a bênção de um coração cheio de confiança no Senhor, possa repousar sobre a vida dos meus irmãos e irmãs que nos ouvem nesta hora, em nome de Jesus. É que nós oramos, Pai, e também te pedimos, ó Deus, conforme nós lemos na tua palavra, nós confiamos e dependemos do Senhor, e nós temos no meio da tua congregação e do teu povo pessoas que dependem do comércio, pessoas que dependem de vendas, pessoas, ó Deus, que dependem dos seus serviços e da sua mão de obra especializada. Que o Senhor estenda as tuas mãos nos céus e possa prosperar o teu povo nesse tempo de pandemia. Meu Deus, para o Senhor, pandemia ou sem ela,
Nada disso faz diferença. A mão do Senhor opera o tempo todo, o dia todo, de todas as formas, em tempos favoráveis ou em tempos difíceis. O Senhor é o mesmo, o Senhor continua soberano, tendo gerência de todas as situações. Então, meu Pai, eu peço ao Senhor que a bênção do Senhor recaia sobre o teu povo, para que eles possam prosperar num tempo desafiador como esse que vivemos. Nós oramos abençoando a saúde emocional, a saúde espiritual, a saúde financeira da tua igreja, e repreendemos esses espíritos de crise econômica, esses espíritos de falência, esses espíritos de miséria, que se aproveitam desse tempo de pavor para poder empobrecer o teu povo. Eu repreendo essas ações do diabo contra a tua igreja nesta cidade. Eu não aceito, e em nome de Jesus e como autoridade, eu as repreendo e ministro bênção, vitória, saúde e prosperidade para o teu povo, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Podemos assentar, queridos.